Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós vamos continuar refletindo na palavra de Deus. Desta vez, Evangelho escrito por Lucas, leremos no capítulo 1, do versículo 67 até o versículo 80. Você é meu convidado para pensar justamente naquilo que faz a salvação na vida de uma pessoa. O que acontece quando a salvação chega na vida de uma pessoa? E o contexto é o seguinte: Zacarias, mesmo sendo sacerdote, ele foi visitado por um anjo. Só que ele não creu realmente naquilo que o anjo disse, que ele teria um filho, mesmo ele estando orando por um filho. Então o que acontece é que ele recebe um castigo. Esse castigo perdura por toda a gestação de sua esposa, Isabel, até que ela tenha o filho. E somente no dia de dar o nome ao filho, que Zacarias volta a falar. E agora ele voltando a falar, o coração dele se enche de alegria porque ele tem certeza de uma coisa, que esse filho que ele teve era aquele que viria antes do Messias, antes do Salvador. E esse filho que ele teve seria aquele que anunciaria as boas novas da chegada do reino dos céus, aquele que prepararia o caminho para aquele que viria, o Messias. Então nós percebemos que esse homem que era incrédulo, que ele teve dificuldade em acreditar nas palavras de um anjo, agora ele vai entender que ele precisa adorar, louvar o Senhor mediante aquilo que aconteceu em sua vida. E nós percebemos então o seguinte, que quando ele descobre, quando ele entende que a salvação chegou em sua casa, aquilo brota no coração dele um desejo de louvar a Deus, um desejo de adorar a Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender é que quando a salvação chega junto o desejo da adoração. Nós percebemos isso logo no começo do texto, quando nós lemos o seguinte: Então Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo, e nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência de seu servo Davi, assim como tem anunciado por meio dos seus santos profetas desde tempos antigos, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para ser misericordioso com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, e conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o cultuássemos sem medo, em santidade e justiça, em sua presença todos os dias da nossa vida. Então você percebe que a salvação chega e chega junto à alegria e o desejo por adoração, o desejo por louvor. O reconhecimento da importância de que aquele acontecimento tinha ali na vida de toda a nação, de todo o povo. O reconhecimento de que agora sim há salvação para o povo. Então, a primeira coisa que brota no coração quando a salvação chega é justamente essa alegria, esse desejo de adoração ao Senhor. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a alegria da salvação. Quando a salvação chegou na sua vida, você ficou feliz, seu coração se encheu de júbilo, você começou a ver a vida de nova forma, de novo jeito. Então a primeira coisa que a gente precisa perceber aqui, que o texto quer transmitir, é justamente isso. Olha, agora eu tenho um desejo ardente no meu coração de adorar o Senhor, porque a salvação chegou na minha vida. A salvação chegou na sua vida, chegou com alegria, chegou com felicidade, trouxe paz ao seu coração? Ou trouxe tribulação, tortura, tormento? É preciso você perceber isso, porque quando a salvação chega realmente na nossa vida, o que há é uma paz que excede todo e qualquer entendimento, a felicidade, a alegria. Tem até algumas pessoas que pensam que crente não pode rir, tem que ser cara fechada, tem que ser meio sisudo. Muito pelo contrário, o cristão deve ser o ser mais feliz, mais alegre da face da terra, porque ele já tem certeza da sua salvação. E essa salvação vem para criar no ser humano algumas coisas que são fundamentais. A primeira coisa que faz no ser humano é essa liberdade espiritual. Ou seja, o ser humano é liberto espiritualmente. Quando você lê aqui no versículo de número 74, libertados da mão de nossos inimigos.
Muitas pessoas são prisioneiras dos seus vícios, dos seus pecados, prisioneiros de espíritos malignos, prisioneiros de vícios. E quando a salvação chega na vida da pessoa, justamente isso que acontece, ela é liberta justamente desses inimigos que querem destruir, que querem acabar com a vida dela. Há uma libertação no âmbito espiritual. Espiritualmente, o homem é liberto. Mas mais que isso, há uma mudança também no ambiente social. Socialmente, o homem também é liberto. Você perceba aí que é para cultuar o Senhor sem medo em santidade. Ele vai mudar realmente quem ele é. Socialmente ele muda, ele é transformado. Ele começa a odiar o pecado, a detestar o mal, tudo aquilo que prejudica o próximo, ele se afasta. Mas também nós percebemos que é uma mudança moralmente falando, porque agora esse homem, ele busca não só a santidade, mas também injustiça em sua presença. Ele busca ser ético, moral, justo, correto perante os homens, perante Deus, fazer aquilo que é correto. Então nós percebemos aí 3 tipos de liberdade. A liberdade espiritual, ele é liberto espiritualmente, ele é liberto socialmente, ele é liberto moralmente. Mas tem uma coisa que deve chamar a nossa atenção, porque essa liberdade ela não começa a ser realizada e aí ela tem um fim e aí o homem vive daquela maneira, somente daquela maneira o tempo todo. Por quê? Porque o texto vai dizer que todos os dias de nossa vida, viveremos todos os dias de nossa vida essa liberdade espiritual, essa liberdade social, essa liberdade ética. E agora, continuamente somos libertos pelo Senhor, porque todos os dias desfrutamos dos benefícios da graça, dos benefícios da salvação, dos benefícios da presença do Senhor em nossa vida. Então, aqui cabe uma pergunta. Sou feliz porque entendo que fui salvo pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo? A segunda pergunta. Minha vida foi transformada espiritualmente? Foi transformada socialmente? Foi transformada moralmente? E é transformada continuamente? É preciso a gente entender isso, porque o Senhor quer mais do que alguém que diga, eu creio. Ele quer pessoas, homens e mulheres, transformados diante do seu altar. E isso vai desembocar em algo que é muito conhecido por muitos cristãos, mas que precisa ser lembrado constantemente. E aí você vai perceber o seguinte, que Deus não se deixa sem uma testemunha, ele sempre tem uma testemunha fiel. E agora o versículo 76, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação pelo perdão dos pecados, graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pelo qual a aurora lá do alto nos visitará, para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz. E é dito então que esse menino viria realmente anunciar aquele que nos daria o perdão dos nossos pecados, a graça que viria da estrela da manhã, a graça que viria dos céus, a graça que viria do nosso Senhor Jesus. Então vem tudo isso ser anunciado por esse testemunho de João Batista. Mas é interessante nós percebermos isso, que Deus não se deixa sem testemunho. Ele levanta testemunhos para falar a respeito da salvação que há somente nele. E esse menino foi protegido, ele cresceu debaixo da vontade do Senhor, e diz assim, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e morou no deserto até o dia da sua aparição pública a Israel. Veja você, Deus manda a salvação, Deus, quando nos dá a salvação, enche o nosso coração, nossos lábios de um louvor, nosso coração de alegria, de paz, transforma a nossa vida espiritualmente, socialmente, moralmente, continuamente, mas ainda mais, ele não se deixa sem uma testemunha fiel para dizer dos desejos dele para a nossa vida. É justamente aqui que a gente para refletir e pensar um pouquinho. Tendo entendido o texto,
eu quero te convidar a fazer um exercício. O exercício de lembrar-se da sua salvação. Onde você estava? Em qual ambiente você vivia? Do que você era escravo? Ambiente de escravidão. Muitas pessoas dizem, eu não era escravo de nada, mas vivia tão somente para ser aceito pelos outros, para agradar os outros. Fazia aquilo que os outros colocavam como verdade em sua vida. Era escravo, vivia um papel social, mas não vivia aquilo que realmente era, aquilo que realmente desejava. E essa liberdade nós podemos ter em Jesus Cristo, porque em Jesus nós somos totalmente livres. Somos livres totalmente, somos livres do pecado, somos livres dos vícios, somos livres dos trabalhos, dos espíritos malignos que nos cercam. Somos totalmente livres em Jesus. Somos também perdoados, porque quando cremos em Jesus, temos o perdão dos nossos pecados. Jesus Cristo pagou o preço lá na cruz para nos libertar, para nos livrar, para pagar pelos nossos pecados. E eu quero te convidar então a se lembrar, você já foi realmente alegre, feliz por conta da salvação que Jesus Cristo lhe concedeu? Você realmente já mudou de vida, sua vida foi transformada? Os medos, os inimigos, os anseios, a ansiedade que invadiu o seu coração, você foi liberto de tudo isso? Você foi liberto desse desejo, desse impulso de ter que agradar as outras pessoas no seu ambiente social? Ou agora você vive a liberdade de Cristo e você é você realmente? Você foi liberto do desejo de sempre ter vantagem em tudo, mesmo que isso custe a vida de outras pessoas, mesmo que isso traga algum tipo de malefício a outras pessoas. Você foi liberto moralmente? Você deixou a mentira, a fofoca de lado, você deixou o falso testemunho de lado e agora você vive a verdade que é Jesus? Você tem percebido isso continuamente? Continuamente você vê sua vida sendo transformada, sendo mudada, você percebe isso que no seu dia a dia você mudou mais um pouco, você deu mais um passo em direção a Jesus? E quando você passa por essas transformações, existe uma coisa que deve acontecer na sua vida. Testemunhar, falar daquilo que aconteceu na sua vida. Assim como João Batista foi levantado para ser testemunha, você hoje é levantado para ser testemunha de que em Jesus Cristo há libertação. Em Jesus Cristo há perdão de pecados. Em Jesus Cristo nós somos justificados, somos declarados justos, porque Jesus Cristo derramou seu sangue em favor de nós. Assim sendo, eu quero te fazer um convite, que você continue esse culto aí no seu lar, testemunhando a respeito de como foi a sua salvação, testemunhando como a sua vida foi transformada. E eu quero fazer um segundo desafio. Após esse culto, eu quero te desafiar a gravar um vídeo relatando, testemunhando a respeito da sua salvação. E que você publique nas redes sociais o que Jesus Cristo fez na sua vida. E que você conte ao mundo o que Jesus Cristo fez nas suas vidas. Nós temos vivido um tempo complicado. Nossos irmãos, nossos queridos irmãos do passado, que entregaram as suas vidas para testemunhar da transformação que Jesus Cristo fez em sua vida, ao ponto de darem as suas próprias vidas para fazer com que o Evangelho chegasse a todas as nações, chegasse aos cantos mais distantes. Esses irmãos olhariam para o nosso tempo e provavelmente diriam, eles não estão aproveitando bem o seu tempo. Porque se nós somos convidados a gravar um vídeo para ganhar alguns centavos em algum aplicativo, nós fazemos esses vídeos, nós colocamos os vídeos, mas se somos convidados a testemunhar, a gravar um vídeo testemunhando da obra redentora que Jesus Cristo fez em nossas vidas, muitas vezes nos calamos e não fazemos. Então você é convidado hoje a sair da sua comodidade, sair do seu espaço de tranquilidade e gravar um vídeo e postar nas suas redes sociais o que Jesus Cristo fez por você. Você é desafiado a ser a testemunha de Cristo, para que outras pessoas, vendo o seu vídeo, de como Ele te transformou, eles vendo isso,
se perguntem: será que eu ainda tenho a alegria da salvação da qual essa pessoa está me dizendo? Será que eu fui transformado como essa pessoa foi transformada? Será que eu preciso conhecer esse Jesus que essa pessoa conhece? Você é desafiado hoje a testemunhar a respeito da salvação de Jesus Cristo. Por que isso? Porque quando nós temos a salvação, brota nos nossos lábios um louvor, uma alegria. Existe uma mudança profunda no nosso ser, espiritualmente, socialmente, moralmente e continuamente. E a alegria da nossa salvação não pode ficar só conosco. Ela deve ser levada a outros por meio de uma testemunha fiel. E Jesus Cristo escolheu você para ser essa testemunha fiel. Pregue o Evangelho. Anuncie às nações que há sua salvação em Jesus. Não deixe de fazer esse desafio. Conte ao mundo a respeito da sua transformação, a respeito da sua salvação. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe toda a sua família. E eu queria falar com você, talvez você não me conheça, meu nome é Wanderson Leite Ferreira. Hoje eu sou pastor da Igreja Batista Chácara Antonieta, na cidade de Limeira. E eu queria compartilhar um pouquinho sobre a transformação que Jesus Cristo fez em minha vida. Eu vim de família pobre, eu sou nascido em Rondônia, Ouro Preto do Oeste. Meu pai, como muitos pais, vieram para São Paulo procurando emprego, procurando uma melhoria de vida para sua família. E ainda quando criança, um acidente muito sério, não tinha um tratamento específico na cidade onde eu morava, eu poderia ter sido amputada a minha perna. E por conta disso a gente minha família apressou a vinda também para São Paulo e a cidade de Limeira, onde eu pude ser tratado. Chegando aqui, nenhum membro de nossa família era rendido a Jesus Cristo. O primeiro que foi rendido a Cristo foi meu pai. E a partir de então, meu pai começou a levar os filhos à igreja e eu sempre fui então aos cultos, sempre fui aos eventos da igreja participando, mas ainda assim sem entender. Quando eu cheguei na adolescência, e aquela fase onde você está procurando se encaixar no mundo, se encaixar com os grupos sociais, eu comecei a me envolver com muitas pessoas, muitos amigos e todo tipo de pessoa diferente. E naquela época eu me lembro claramente que a gente tinha uma ansiedade por alegria, uma ansiedade por felicidade. E a gente pegava os amigos e de uma hora para outra ia para uma praia. Chegava do trabalho, comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos, mas chegava do trabalho e ia jogar bola. Sempre aquela ansiedade por ter alegria, por ter felicidade, uma ansiedade muito grande. E o tempo foi passando. Eu me lembro que quando eu cheguei aos 18 anos de idade, o meio de se buscar a alegria tinha mudado. E na época tinha os chamados postos de combustível, e onde o pessoal se reunia com carros de som e ligava música, e alguns dançavam, outros bebiam, e assim por diante. Eu me lembro de uma noite específica, onde a gente ficou ali até 3 horas da manhã, em um desses ambientes, ouvindo música alta. Eu cheguei em casa e aquela mistura de tristeza, aquela mistura de amargura, aquela mistura de falta de entendimento a respeito do mundo, porque a gente começava na sexta, ia no sábado, ia no domingo, mas a alegria que se produzia naquele período terminava na segunda, e a segunda-feira, e a terça, quarta, quinta, sexta eram dias difíceis, porque aquela alegria não durava, ela não tinha consistência. E aí eu cheguei triste, amargurado, deitei, dormi, no outro dia eu acordei e me aconteceu coisas que normalmente não aconteceriam na minha casa. Eu levantei e abri as portas, a geladeira, e não tinha o que comer, o que beber, a não ser 2 dedos de vinho no fundo de uma garrafa, o qual eu coloquei num copo, um pedaço de pão já velho, eu coloquei em cima da pia, e eu lembro que eu coloquei os dois assim um do lado do outro e comecei a olhar para o pão, para o vinho, e tanto tempo passando na igreja e vendo a ceia do Senhor, aquilo me trouxe à mente realmente o sacrifício de Cristo.
Eu me lembro de ter encostado na beira da cozinha, num canto, abaixado, eu não sabia orar, eu não tinha palavras que dizer, e eu lembro de olhar para o teto, como se estivesse olhando para o céu, dito socorro, socorro. Essas foram as palavras da minha primeira oração verdadeira. Socorro. E quando eu disse socorro, eu continuei chorando, a amargura, a tristeza, a solidão, foi sendo lavado aquilo de mim, e eu lembro de que eu chorei muito mesmo, mas quando eu me levantei, foi como se um fardo tivesse caído dos meus ombros, e eu me levantei para sempre permanecer de pé com Cristo. A partir dali eu retornei aos cultos na igreja, retornei a buscar ao Senhor, e comecei a ler a Bíblia, comecei a me indagar a respeito de assuntos de religião, tentando encontrar realmente ali o que Cristo queria de mim, o que Jesus queria de mim. E eu fui sendo moldado, fui sendo transformado ao longo dos anos. Meus conceitos morais mudaram. Eu não conseguia mais olhar de forma natural o pecado, uma pessoa mentindo para outra, trapaceando. Eu olhava e aqui meu coração se enchia de angústia, de tristeza quando aquilo acontecia na minha frente, ou se eu percebia que eu estava fazendo aquilo. O meu modo de falar com as pessoas, das pessoas, foi sendo mudado. Eu deixei de ser uma pessoa muito sisuda e passei a ser uma pessoa mais alegre, conversando, brincando, rindo com as pessoas, rindo das minhas próprias deficiências, dos meus próprios defeitos, rindo com as pessoas. Eu fui sendo transformado. Os meus medos caíram por terra, os meus vícios caíram por terra. Tudo foi deixado, tudo ficou para trás. E com o passar dos anos, eu senti o desejo de ter que saber mais, aprender mais de Deus, aprender mais de Jesus, até que chegou um ponto que eu entendia que eu precisava ir para o seminário. Então eu fui para o seminário, para a Faculdade Teológica Batista, com o apoio da igreja. Nesse período eu já trabalhava na igreja, já estava ali mais assíduo, firme, e a igreja me apoiou também, me abençoou. Então eu fui para o seminário e ali eu conheci pessoas novas, diferentes, professores que eram pastores há muitos anos, compartilharam experiências que tiveram com Jesus ao longo de suas vidas, e eu fui vendo a minha vida sendo transformada. Nesse período, logo no início dos estudos, um pouco antes eu me casei com a mulher da minha vida, com a Gabriela, e Deus nos deu 2 filhas lindas. Hoje nós temos a Rafaela, a Manuela, e tive a oportunidade de pregar o Evangelho até em outro continente, no continente africano. Eu entendo que tudo isso foi a transformação que Jesus Cristo fez em minha vida. E eu conto esse testemunho para dizer para você que Jesus Cristo transforma as nossas vidas, transforma o nosso ser de dentro para fora. Não se preocupe se você está no pecado, no vício. Vou mudar isso primeiro para depois ir para Jesus. Venha do jeito que você está, que Ele vai te transformar, porque Jesus Cristo transforma realmente. Ele salva, Ele liberta, Ele perdoa, Ele ama. E esse amor, ele é estendido a você. Entregue sua vida a Jesus. Não deixe o tempo passar, não perca tempo com outras coisas, porque a felicidade que preenche realmente é Jesus Cristo. E Ele está aqui hoje te dizendo, vem, filho amado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família. E você, que foi abençoado por esse vídeo, eu quero te convidar a comentar, a curtir, a se inscrever no canal e a compartilhar com outras pessoas para que elas tenham acesso à palavra de Deus. Até o próximo encontro.